Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Escala Global. Hoje é dia de Escala Global Discute e a gente está vindo, né, gravar esse vídeo aqui numa ocasião, de certa forma, única, especial, que é a subida ao trono de um novo monarca no Reino Unido, o antigo príncipe Charles e agora o rei Charles III, ou Carlos III também, para quem está vendo de Portugal. Se não me engano, em Portugal eles traduzem os nomes, né? No Brasil a gente não faz isso. Mas, enfim, é um momento relativamente único aqui na política global, porque a gente teve uma monarca à frente do Reino Unido durante 7 décadas, a Rainha Elizabeth II, e agora a gente tem o filho dela subindo ao trono, e é a primeira vez que talvez a grande maioria das pessoas, tanto no Reino Unido quanto no mundo, vai ver a troca ao vivo, né? Ouviu essa semana a troca ao vivo de monarca, depois de tanto tempo à frente da rainha, né, da rainha Elizabeth à frente aí do trono. E, Cris, esse foi um momento bastante único no Reino Unido também, né? Porque muita coisa aconteceu em pouco tempo. Você teve a mudança de primeiro-ministro, agora Liz Truss está à frente do governo do país, e logo em seguida a morte da Rainha Elizabeth. Eu acho que seria bacana a gente começar falando primeiro do impacto da morte da Rainha Elizabeth, né? Antes da gente entrar especificamente aqui no Charles III, como que você enxerga esse fim, né, desse longo reinado da Rainha Elizabeth? Que impacto que isso tem para o Reino Unido e também para o mundo, de certa forma? Bom, foi uma semana assim extremamente peculiar, né, para o Reino Unido, algo que não se esperava de forma alguma. Nos últimos anos, a gente sabia que a saúde da rainha já não era mais a mesma, né? E houve o caso agora em fevereiro, se eu não me engano, ela teve Covid, mas não se esperava, né, que fosse acontecer assim tão rápido essa mudança. E ainda mais que ela fosse acontecer na mesma semana em que, né, a primeira-ministra acabou de subir no poder. Então, da última vez que nós tivemos uma mudança assim de monarca foi há 70 anos. E naquela época nós tínhamos o Winston Churchill como primeiro-ministro e ele tinha uma experiência enorme. Então, a rainha, ela mesma relatou mais de uma vez que ela se beneficiou muito da experiência do Churchill para poder construir, né, o reinado dela. E agora, então, nós temos esse grande desafio aí que surge para os dois, né? Tanto para o primeiro-ministro quanto quanto para o próprio, né? Agora rei Carlos III, ou Charles, né? Para a gente aqui, para o que fazer, né? Daqui para frente. Então, uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? É que seja como for, existem muitas críticas, afinal de contas, foram 70 anos e inúmeras ocasiões históricas importantíssimas aconteceram ao longo desses 70 anos, mas a rainha tinha uma simpatia muito grande do povo. Ela era muito benquista pelos britânicos, inclusive, né, enquanto a gente fazia pesquisa aqui para o vídeo, eu vi uma pesquisa que foi feita pelo YouGov, que é um site assim que faz pesquisas, é um site britânico que realiza muitas pesquisas online. E nesse site me chamou muito a atenção o fato de que mesmo entre as pessoas que são apoiadoras da República, a Rainha Elizabeth é considerada em 66% como uma monarca que fez um bom governo. Então a gente vê que ela teve, né, essa visão do público que era positiva. E entre os que responderam a essa pesquisa também, 84% declararam que consideram que o governo dela foi bom ou muito bom. Então, é um nível de popularidade muito alto, né? Então, a gente vê que ela realmente era amada pelo seu povo. Agora, não podemos dizer exatamente o mesmo do príncipe Charles, agora rei, porque existe uma certa desconfiança, digamos, da opinião pública em relação a ele, até por todos os escândalos, né, que aconteceram aí ao longo dos anos. Teve toda a questão da princesa Diana, que era muito amada pelo povo, e a gente sabe que a relação dele com a princesa foi bem conturbada. Então, a imagem pública dele ficou bastante arranhada, né? E então, nessa mesma pesquisa que eu vi, nós tínhamos 77% das pessoas considerando que provavelmente, caso a rainha, né, faltasse,
porque naquela época o jubileu estava acontecendo, então ninguém esperava. 77% das pessoas acreditavam que o William seria um sucessor melhor do que o príncipe Charles. Mas agora, né, nós fizemos um vídeo há pouquíssimo tempo falando sobre isso, né, na ocasião do jubileu, não imaginávamos que as coisas mudariam assim tão rápido, mas agora temos, então, né, aí o rei novo assumindo, e fica, né, o questionamento do que esperar daqui para frente. Exato, e a gente vai deixar inclusive o link aqui para quem quiser ver esse vídeo especial que a gente fez sobre o Jubileu da Rainha, e claro, né, muito rápido também, logo nessa comemoração dos 70 anos, você vai ter o falecimento da Elizabeth, e você falou, né, esse problema, Cris, que a gente enxerga muitas vezes com a popularidade do Charles, muito vinculado, eu não saberia, claro, dizer se esse é o ponto principal, mas pelo menos eu associo, na minha visão de cultura pop aqui relacionada à cultura, à monarquia britânica, que talvez boa parte dessa falta de popularidade, uma popularidade um pouco arranhada, tenha sido justamente por causa do escândalo com a princesa Diana, como você falou, que parece ser uma coisa da qual de certa maneira, a família real inteira não se recuperou até hoje, né? Parece que toda aquela experiência que houve com a princesa Diana, os problemas que ela teve com Charles, a questão de casos extraconjugais, né? A situação dos filhos depois disso, e a própria morte da princesa Diana em 1997, naquele acidente, né, em Paris, junto com o amante dela na época, deixou uma série de marcas também na monarquia, e se eu não me engano, a própria rainha Elizabeth sofreu muito também com acusações em relação a como que ela tratava a princesa Diana, que não é algo novo, né? Que se você parar para pensar, ou pelo menos não algo único, porque depois isso se repete um pouco quando você tem a Meghan Markle casando com Harry, né? E que me parece que, de certa forma, apesar de todos esses olhos, muitas vezes, essas visões negativas em relação a como que a rainha tratava, né, a nora ou, enfim, a mulher do neto e tudo mais, ainda assim ela conseguia ter uma popularidade muito grande, né? Agora, se o Charles vai conseguir ter essa popularidade, é um pouco é um pouco duvidoso, porque ele foi o pivô de muitas dessas coisas, né? Querendo ou não, a rainha, como ela reagiu a certas coisas, a escândalos da Diana, do próprio príncipe Charles, do Harry, quer dizer, ela era meio que acessório àquilo que estava acontecendo e que aquelas pessoas estavam protagonizando. Agora, o Charles era o pivô de tudo isso. Mas será que a monarquia não tem aquela chance, agora falando do Charles em especial, de apagar ou de deixar bem para trás uma série de escândalos, que agora, querendo ou não, ele vai ter essa veste, essa aura de monarca, né? E quando você é um monarca, parece que muita coisa que você fez, ainda mais há tanto tempo, meio que deixa de ter tanta importância, ou você acha que isso vai continuar assombrando aí a figura do Charles e da família real como um todo? Pois é, né? A gente tem tudo isso que aconteceu foi muito forte. Inclusive, um dos momentos em que a popularidade da própria rainha esteve mais em baixa foi quando a princesa Diana faleceu, porque o povo britânico considerou que ela não teve assim a devida consideração que devia pela situação. Inclusive, ela estava na época no mesmo lugar, no mesmo castelo onde ela faleceu agora, que é o castelo de férias, né? Onde eles passavam. E ela precisou voltar, então ela voltou e aí participou né, das homenagens e tal, e aí foi que as coisas se reestabilizaram. Mas foi um período bem complicado e que foi bem controverso, né? E aí, como você mencionou, ela estava ali, mas não era o foco principal, né, de todos os acontecimentos, mas o príncipe Charles, sim, né? E agora, então, a gente tem esse questionamento sobre o quanto a imagem dele, né, vai conseguir levar a monarquia a se manter sólida como ela conseguiu, porque, né, foram 70 anos em que ela esteve à frente e ela, de fato, foi, né, essa representante forte que se esperava. E agora, uma coisa que é importante a gente ver também é que a rainha sempre foi muito pragmática. E ela sempre se absteve de dar opiniões ou de interferir na política dos primeiros ministros. Então, o que eles decidiam, ela tendia a acatar. Ela dava conselhos, é claro, tinha uma experiência muito grande, conhecia muito bem o país, mas ela não interferia. E o rei Charles III, né, enquanto príncipe, ele muitas vezes manifestou claramente os posicionamentos dele em relação a vários tópicos, inclusive tópicos polêmicos também.
E quando perguntado anteriormente, ele falou que no momento em que ele virasse rei, ele iria dar uma controlada nisso, né? E que iria seguir o legado da mãe dele. Mas isso ele falou enquanto tudo ainda era uma possibilidade distante, né? Agora a gente não sabe se no momento em que ele está lá, ele vai de fato seguir, né? Por essa mesma linha, ou se ele vai tentar fazer um governo um pouco mais ativo, assim, mais, digamos que com um pouco mais de interferência, né, da parte dele. Então, é também uma coisa, né, para a gente observar, especialmente porque a primeira-ministra é nova, né, ela ficou 48 horas só governando sob o poder da Rainha Elizabeth, então é todo um modelo novo aí para se construir, né. E se o povo vai também, né, ficar satisfeito, a coroação deve acontecer provavelmente só no ano que vem, porque a coroação é para ser uma atividade festiva, como uma comemoração da subida desse novo rei, então ela sempre acontece bem depois, né, do falecimento do monarca anterior. Então, o ano que vem é que a gente vai ver como que vai ser, de fato, a aceitação pública, né, do rei. Mas a gente já viu uma coisa bem peculiar aí que aconteceu, né, que foi no dia que ele fez a aparição, que ele já ganhou um beijo aí de uma súdita, assim, que surgiu do nada. O tipo de coisa que a gente jamais imaginaria acontecendo com a rainha, né? Ela sempre teve uma imagem pública assim muito forte. Eu acho que ninguém pensaria em se aproximar, né, da rainha. E, né? E aí no caso dele ele já não está assim tão afastado, digamos, do povo, mas vamos ver. Exato, exato. E quando a gente pensa na figura que os monarcas atuais da Europa têm, eles realmente não interferem muito na política dos seus países, né? Em especial em lugares onde a gente chama de monarquia constitucional, então você tem um parlamento, e aí você tem o rei ou a rainha como chefe de Estado, que é muitas vezes mais cerimonial, tanto que vários países da Europa atualmente que são monarquias, muita gente não sabe que são monarquias. A gente mal ouve falar do rei ou da rainha ou da família real, né? Espanha, talvez Espanha o pessoal saiba um pouquinho mais, mas mesmo assim não é tão falado. Espanha, Países Baixos, né, Noruega, Suécia, esses países muitas vezes que a gente nem lembra que tem rei e rainha, eles justamente têm monarcas que têm uma função protocolar bastante forte, né, e talvez simbólica também, porque não, de união nacional, mas que se recusam, ou vamos dizer, buscam o menos possível se imiscuírem na política, e isso tem a ver com todo o processo histórico também desse retrabalho da monarquia, que outrora foi absolutista, e justamente para se manter lá depois das reformas, e muitas vezes de guerras e revoluções, ó, beleza, vocês como reis e rainhas vão estar aqui, mas a função de vocês vai ser bem reduzida, e agora quem vai ter à frente do governo vai justamente ser o parlamento, né, mas vocês vão ter bastante privilégios aí garantidos, e uma figura, claro, de união nacional, que não é pouca coisa também, mas parece que é meio o playbook deles, né? Ok, agora que a gente é monarca de fato, você não é mais o príncipe, né? Agora você é um monarca de fato e vai governar, né? Você vai ter que agir como rei. E é engraçado, é um pouco paradoxal, parece que agir como rei na Europa atual é não dar muito pitaco, né? Não se meter muito na política. Mas eu estava lendo, e agora me foge direito o quão real isso é, em alguma notícia aí, enfim, falando um pouco agora do legado do Charles, etc., como príncipe agora, o que se pode esperar dele como monarca, que existem algumas suspeitas de que ele faz um certo, entre aspas, aqui por favor, da tráfico de influência, ou ele tenta influenciar algumas decisões do parlamento, isso não é de hoje, e ele fazia isso como príncipe. Então eu fico pensando, é verdade isso? E se ele fazia isso, né, será que como monarca, agora que ele vai ter em tese mais poder, ele vai continuar fazendo isso? Ou agora que ele é monarca, já que tem essa tradição de não se meter tanto agora no negócio, uma vez que você vira rei, ele vai se abster? Né? Não sei se você chegou a ouvir falar, Cris, dessas alegações de que ele faz enfim, né, esse tráfico de influência, ou ele tenta influenciar de alguma maneira as decisões do parlamento, em especial na Câmara dos Lordes, se eu não me engano, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que ver também se isso continuaria acontecendo durante o governo dele como monarca também, né, o reinado dele. Sim, eu já ouvi falar dessas acusações, inclusive em alguns perfis assim que eu li de especialistas na monarquia, muitos diziam que a atitude dele, por exemplo, quando ele está discursando ou coisa assim, tem muito mais a ver com a postura de um político de carreira mesmo do que de um membro da família real.
Então, a gente sabe que ele tem muitos interesses, né, políticos mesmo, que a família real, com essa função protocolar, ela não costuma, assim, né, deixar muito claro o que pensa em determinados tópicos, e ele não. Então, é possível, sim, que ele tenha alguma influência, né, já tivesse alguma influência dentro de algumas questões internas, e quem sabe agora, né, tendo mais poder ainda, se ele vai, né, continuar trabalhando aí, digamos que nos bastidores. Até porque tudo que vira lei, tudo que passa pelo parlamento precisa ser assinado, né? Precisava ser assinado pela rainha e agora vai precisar ser assinado por ele. Então eles recebem todos os dias, eles chamam de red box, né? Aquela caixa nos seriados ali, quem assistiu The Crown, a rainha recebia todos os dias e aí ela ia, né, pegando uma por uma das coisas e assinando. Então é possível que ele fique muito por dentro, assim, do que está acontecendo ali no parlamento, né? E quem sabe possa ter alguma outra influência aí que a gente não sabe. Mas, sem dúvida, vai ser, querendo ou não, um estilo de governo diferente, porque por mais que ele tenha, né, crescido vendo a maneira dela de ser rainha, né, ele vai também buscar as próprias referências. Então, é realmente um momento histórico, né, para a gente observar e o que acontece, porque da última vez que aconteceu essa mudança, praticamente ninguém vivo hoje no Reino Unido se lembra como era ser governado pelo rei anterior, porque né, foi há muito tempo. Então agora a gente fica aí com todos esses questionamentos. É uma era nova começando, né? E vamos Sim. ver o que ela vai trazer. Exato. E toda essa polêmica, muitas vezes, que gira ao redor do Charles, eu acho interessante como o pessoal muitas vezes tem um certo esquecimento histórico, ou desconhecimento, por que não, né? Que parece que, ó, como assim a gente vai ter um rei que tem um passado tão escandaloso como esse, né? Mas se olhar a história dos reis aqui da Inglaterra e depois do Reino Unido, meu Deus do céu, né? Isso aí é bolinho. Né? Você pensa no Henrique VIII, por exemplo, né? Que mandava decapitar as esposas, né? Porque elas não geravam filhos, homens para eles, assim, para ele, né? Para o reinado, para poder ser, enfim, o sucessor. A gente teve, na verdade, a monarquia britânica sendo, na verdade, um rol aí de escândalo atrás de escândalo durante séculos, né? Então, isso não é algo de Total. agora e eu acho que não vai parar. Ele basicamente criou uma religião nova para poder se casar de novo. Então, você fala que o príncipe manipulava ali, talvez por baixo dos panos, mas aí naquela época era escancarado, né? A pessoa ia lá e manobrava da maneira que tinha interesse, né? E aí, claro, no caso dele, a gente brinca, né, que ele fez isso para poder casar de novo, mas também tinha o fato de que ele queria deixar de ter a influência tão forte da Igreja Católica, né? Então, as coisas eram feitas assim de uma maneira bem mais escandalosa um tempo atrás. E aí, né, hoje a gente não lembra dessas coisas, mas é cheio de escândalos É na cheio de monarquia escândalo, né? britânica. E hoje é mais fácil documentar esses escândalos enquanto eles estão acontecendo, né? Por causa de tudo que a gente tem disponível. Mas na época era mais fácil você dar uma canetada e só daqui a 3 meses alguém ia descobrir que, nossa, né? Agora não pode mais ter pessoas de tal religião ocupando tal cargo aqui dentro do governo britânico. Tem um filme muito interessante que chama Elizabeth, de 1998, eu acho, que eu vou colocar o link aqui embaixo, né? Pra gente, quem quiser ver o trailer e tudo. É romantizado, eu acho que é com a Kate Blanchett, que faz a Elizabeth, que mostra bem, de novo, de certa forma, talvez alguns diriam um pouco exagerado, assim, eu acho que não tão exagerado assim, toda essa tensão entre os vários poderes que compõem qualquer país, né, mas em especial países europeus, aqui no momento que você está na consolidação do Estado e a importância do monarca, a importância da religião, e como existem sempre esses escândalos, escândalos vinculados à religião também, que a gente não gosta de pensar muito como, às vezes, oriundos do poder, né, uma religião instituída, mas o próprio anglicanismo veio, e outra coisa que é importante frisar, né, Cris, o rei ou a rainha da Inglaterra são também os chefes, né, da religião Igreja. anglicana. Então, eles têm um poder para além também desse âmbito político, que vai também para o espiritual, de certa forma. Sim, e a gente sabe que a rainha ela era muito religiosa, era muito devota. E claro, o príncipe Charles cresceu ali dentro da religião também, mas o que os especialistas assim que conhecem mais a vida dele, estudam a vida dele, dizem que ele
já é um pouco mais, assim, não tão religioso quanto a rainha, já com ideias um pouco mais seculares, assim, do que ela. Claro que ele não vai manifestar isso de uma maneira aberta, mas é um relacionamento diferente, né, ali com a questão religiosa do que ela teve até então, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras polêmicas também, como, por exemplo, e aí é uma coisa que a gente não tem como ter certeza, mas uma coisa que ficou muito marcada na entrevista do príncipe Harry e da Meghan Markle foi a questão de que um membro da família real teria questionado, né, sobre a cor do herdeiro, né, que viria na época em que ela estava grávida do Archie, e disse que esse membro foi o príncipe, até então príncipe Charles, né? Então são coisas aí bem controversas, né, a se pensar em Uhum. relação a opiniões e tudo mais. Não sabemos se isso é real ou não, mas existe essa especulação, né? Claro. E a gente não pode, eu acho que deixar de falar, né? Também, querendo ou não, acho que a gente pode daqui a pouco ir encaminhando para o final, né, Cris? Mas tudo que a gente está falando aqui da Rainha Elizabeth, do Príncipe Charles e agora do Rei Charles III, a família real, etc. Lógico que parece que, por um lado, a gente está falando muito da política britânica e da realeza britânica, mas tudo isso é envolto em uma série de controvérsias que quem está acompanhando a internet nos últimos dias tem visto isso bastante, né? Detratores, pessoas que celebram e etc. Mas todo o passado também britânico que é recente, de certa forma, de imperialismo. E isso muitas vezes é ligado também com a monarquia, né? Então, quando acho que vem essas prováveis manifestações ou possíveis manifestações em relação à cor da Meghan Markle, do herdeiro, né, o Archie, aí, o filho do Harry e da Meghan, também, se for real, é problemático em si, claro, uma afirmação como essa, mas também resgata uma série de acontecimentos passados da Grã-Bretanha em relação a outros povos que foram colonizados por eles, né? Então, acho que tem um elemento a mais, muitas vezes, de ultraje, porque você tem o Reino Unido, muitas vezes, se apresentando historicamente, isso ainda é muito forte na psique britânica, né? Quando eu morei lá, eu percebi que isso está muito bem saudável, assim, para boa parte dos britânicos, a ideia de que, apesar de ter havido excessos durante o colonialismo britânico, ele foi, em larga escala, positivo, né? Ele trouxe civilização, ele trouxe avanços para os povos, né? Isso é uma forma de você encobrir uma série de violências históricas muito sérias, que não só a Grã-Bretanha fez, claro, a gente sabe que outros países europeus fizeram também, mas é uma coisa que também não é muito trabalhada, e eu acho que quando você vê muitas vezes monarcas atuais, o próprio Príncipe Charles e agora Rei Charles falando algo como pode ter falado dessa forma, né? Ou a própria tensão talvez que existia entre a Rainha Elizabeth e a Meghan, parece que também existe uma questão muito complexa aí sobre o que de fato significa ser britânico, né? E o que significa ser esse arquétipo do britânico e quem que esse rei e essa rainha de fato representam. Essa é uma discussão que muitas vezes é espinhosa dentro do Reino Unido, e vamos ver como o Rei Charles também vai tratar dessas temáticas que, querendo ou não, você tem no Reino Unido mesmo, uma população não branca, uma população muçulmana, cada vez maior, né? E como que é essa relação também desses povos e dos povos herdeiros dessas colônias também, que têm sentimentos muito mistos aí, né? Muito incertos em relação ao que é uma herança britânica, mas também um conhecimento de um passado de violência que talvez o Rei Charles tenha que agora seguir tendo mais diálogo em relação a esses problemas que com certeza vão voltar, já que ele tem um esquema diferente aí, talvez não fique tão recluso como a mãe dele ficava, né? Sim, nós temos, né, a questão são, ele na verdade agora se tornou o chefe de Estado em 14 nações, se eu não me engano, 14 ou 15, não lembro agora o número exato, mas assim, lugares como, por exemplo, a gente até comentou, né, no outro vídeo, como, por exemplo, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, ele é o rei desses países também, que são países que foram, né, em sua maioria colonizados pela Grã-Bretanha, não, pelo Reino Unido, né, e nós temos aí, né, outros países, especialmente ali nos países africanos, casos assim bem graves, né, também de violações de direitos humanos que aconteceram pela maneira como o colonizador lidou com todas as coisas, né, e a herança que eles deixaram ali de certa forma. Então, são todas coisas muito controversas, né, desse passado
e que agora vamos ver como que elas vão, né, aí refletir no governo do rei Charles III. Exatamente. Vamos ver, a gente está curioso para saber se vai continuar sendo uma família real pop ou não, né? Que está sempre aí, não somente nas notícias, mas em tudo, né? A família real britânica é a família real. Quando a gente fala a família real, a gente nem precisa especificar de quem que a gente está falando, né? Como a gente mencionou no outro vídeo, quando a gente fala a rainha, ou quando falava a rainha, era automaticamente a rainha Elizabeth, família real é a mesma coisa, né? Ninguém pergunta de quem que você está falando. Então, eu acho que eles vão E, continuar pop durante muito tempo, com certeza. e nós temos títulos novos aí agora também. Por exemplo, nós temos uma nova princesa de Gales. A Kate Middleton agora assumiu o antigo título da princesa Diana. Ela é bastante popular, não tanto quanto a princesa Diana foi, mas eu acredito que ela vai conseguir lidar muito bem ali com a popularidade desse título que ela acabou de receber. Mas nós temos também o caso da rainha consort, né, que é a Camilla Parker, que é justamente o grande pivô de todos os escândalos que aconteceram do príncipe Charles com a princesa Diana. E pelo que eu li, a popularidade dela melhorou nos últimos anos na Inglaterra, porque ficou, né, muito aquela coisa de que, né, traiu, mas eles se amavam, né? Foi uma coisa meio por amor, não ficou assim, né, meio que uma história aí reescrita, e como eles estão juntos, né, todo esse tempo, são parece que 17 anos de casamento, parece que nos últimos anos melhorou bastante, mas ainda é uma ferida cutucada aí, né, o fato de que logo ela agora se tornou rainha né, ao lado dele. Então vamos ver também como que os britânicos vão reagir a esse fato, né? Com certeza. Eu acho que material para várias temporadas aí de The Crown, não sei se vai seguir tendo The Crown, não faço ideia. Parece que eles Hum. já estavam pensando em terminar a série agora em seguida, porque ela ficou muito contemporânea, né? Chegou muito aos nossos tempos, mas estavam gravando acho que a sexta temporada. E então ainda vem mais alguma coisa por aí. Vamos ver como que eles vão lidar agora, né, com essa morte inesperada da rainha. Se vai Com, aparecer na série ou não. com certeza. Mas eu acho que é isso aí, né, Cris? Eu acho que a gente pode pensar nesse legado da Rainha Elizabeth controverso, como é um legado de impérios, né, e colonialidade e monarquia, e vai ser controverso em qualquer lugar, mas esperar em especial aí que vem com o Charles III, e eu acho que chama muito a atenção porque é algo que também é trabalhado bastante pela imprensa, etc. E é uma das caras do Reino Unido mais reconhecíveis também, mas com certeza não tem como não deixar de falar desse momento importante da política mundial também, né? Então acho que vale a pena a gente ficar de olhos abertos aí. E em algum momento a gente pode voltar aqui no canal para fazer um balanço, quem sabe daqui a um ano, sobre essa primeira etapa aí do reinado do Carlos III. Sim, e nós aqui no Brasil que adoramos, né? Brasileiro adora um meme, ficamos com os inúmeros memes aí da rainha, né? Que ao longo dos anos foram muitas ocasiões aí em que ela apareceu e fica aí, apesar de todo o passado controverso, também essa visão dela, né? Do imaginário popular. Ficamos por aqui, então. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, comentem, compartilhem. E na próxima semana estamos de volta com mais temas aqui no Escala Global. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal.